Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque. E hoje a gente vai falar sobre o conceito de supernó, que é a continuação da nossa aula anterior sobre tensões nodais. Eu aconselho vocês a assistir a aula anterior, se você não sabe onde está, basta acessar a playlist do canal módulo 3, circuitos elétricos, vai lá, tensões nodais, tá? Acontece, você tem que ter a bagagem da aula anterior, porque eu expliquei lá a parte teórica do método, como aplicá-lo, como transpô-lo para uma situação computacional para facilitar os seus cálculos, já que a gente não quer ficar fazendo na mão. E no final da aula eu dei um exemplo prático de por que você deve ligar as referências do circuito, etc. E aí eu explico tudo lá. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, é importante, tá? Se você já sabe ou já viu, então vamos continuar. Mas antes disso, puxa a vinheta. Pois bem, nesse exemplo aqui, eu vou explicar para vocês o conceito de supernó, que ele é gerado por ou uma má escolha do seu nó de referência, e não quer dizer que está errado uma má escolha, só que você vai dificultar o cálculo, pode ser mais simples. E quando você escolhe um nó que talvez não seja o melhor, talvez dificulte o seu problema. Ou porque você escolheu um bom nó, só que é tanta fonte de tensão no seu circuito que não tem como você resolver o problema. Sempre vai faltar uma ou mais incógnitas ali para você fechar o seu sistema de equação. Então você vai ter que apelar para o supernó, tá? Então vamos lá. Nesse caso desse circuito, a gente vê que a gente tem aqui 4 malhas. Só que nós, quantos que a gente tem? A gente tem um nó, 2 nós, 3 nós. Se eu olhasse esse circuito, se você estivesse numa prova e olhasse esse circuito e falasse assim, pô, vou resolver por correntes fictícias de malha ou por lei das tensões nodais? Pô, tensões nodais, né, cara? Poxa, você tem 3 só nós contra 4 malhas. Então, teoricamente, seria mais simples você calcular por tensões. Só que olha que interessante, nesse circuito, ele quer que a referência seja dada aqui, ó, nesse nó aqui de referência, tá? E aí eu vou ter o nó V1 e o nó V2. E cabe a mim agora calcular essas tensões. Tudo bem. Bem, a gente olha aqui logo de cara e vê o quê? Que V2 menos V1 é igual a 2 volts, porque eu estou seguindo aqui a polaridade da fonte. Então a gente já anota essa equação aqui, ó, equação 1 para a gente, V2 menos V1 igual a 0. Beleza, deixa guardadinha essa equação aqui, deixa anotado. Por sua vez agora, eu tenho que escolher um desses outros 2 nós, porque eu ainda tenho uma equação, só que para 2 incógnitas. Tem que gerar mais uma equação. Eu vou escolher um desses outros 2 nós aqui para equacionar eles pela lei de Kirchhoff das correntes. Então eu vou ver as correntes que entram mais as correntes que saem igual a 0. Ou então eu posso fazer correntes que saem igual às correntes que entram. Eu vou optar, para ficar mais visível, fazer que todas as correntes que entram são iguais às correntes que saem. Lembrando da nossa definição que, como eu estou analisando o nó V1, eu parto do princípio que ele é o nó de maior potencial no meu circuito, e por sua vez, quando eu não sei onde a corrente está circulando, eu estou admitindo que ela está saindo pelo nó, tá? Então vamos lá, eu vou ter uma corrente aqui, ó, saindo pelo resistor. Opa, a minha fonte de corrente indica que eu tenho uma corrente entrando por aqui. Oh, legal! Por sua vez, eu vou ter uma corrente saindo aqui, ó, pelo resistor de 10 ohms. E eu vou ter uma corrente saindo aqui, ó. Posso falar que está saindo, tá? Ainda não sei qual o valor dessa corrente por essa fonte. Tá bom. Beleza. Então, se a gente fosse calcular, eu faria o quê? Eu faria V1 menos 0, que já que aqui é o potencial nulo. Vou escrever aqui para vocês, ó. V1 menos 0, dividido pela resistência ali, ó, 2 ohms. Beleza. Somado com quem? Quem está saindo? Aqui, ó, 10 11, então vai ser V1 menos, qual que é o outro potencial do outro lado? V2. Ó, V1 aqui nesse potencial, V2 no outro. Então fica V1 menos V2 sobre a resistência, que é quem? 10 ohms. Mas quem está saindo? Essa corrente. Lascou, cara. Qual que é a corrente que circula aqui? Isso daqui é um elemento ativo ou um elemento passivo? Olha o problema. A minha fonte, de início, ela me deu uma equação. Só que agora ela está me omitindo um valor extremamente importante, que é essa corrente. Eu só consigo fazer o equacionamento se eu tiver essa corrente. E nesse caso eu não consigo. Então vamos deixar aqui como incógnita, tá? Beleza, depois vamos pensar outro método. Então as correntes que saem são essas. Quem são as correntes que entram? Dessa fonte aqui, ó, de corrente. Então isso daqui é igual a 2, por quê? É 2 amperes que está entrando aqui por essa fonte de corrente. Tá bom? Caso, numa situação hipotética, na verdade a flecha aqui apontasse para baixo, então quer dizer que estava saindo, então aqui desse lado ia ser 0, porque o que entra é 0, e eu ia somar aqui mais um 2 aqui desse lado, tá? Só explicar para vocês essa convenção. De um lado é o que sai, do outro é o que entra, tá bom? Beleza. Então,
Eu quase consegui efetuar meu equacionamento. Por que quase consegui efetuar meu equacionamento? Porque essa fonte de tensão aqui, ela impossibilita. Você pode perguntar assim para mim, Roberto, mas numa aula você explicou que as fontes, elas têm resistências internas. As fontes têm resistências internas, só que elas continuam sendo fontes. No caso da fonte de tensão, a gente poderia adotar um modelo que ela tem uma resistência interna aqui em série com um gerador aqui de tensão ideal. Só que essa resistência ela não basta, porque apesar de eu ter a resistência para fazer a diferente potencial, eu também tenho esse elemento aqui, gerador de tensão, de 2 volts nesse caso, que não tem resistência. Então é inviável, é impraticável o método nesse caso. Então o que a gente tem que fazer? Então você vai pegar todo aquele nó que você está compartilhando sua fonte de tensão e você vai interligá-lo com outro nó que compartilha desta mesma fonte de tensão, como se eles tivessem o mesmo potencial. Então eu vou apagar aqui para vocês para explicar isso de forma gráfica. Nesse caso, então, é como se eu estivesse curto-circuitando os nós, de forma a interligá-los e torná-los um nó só. Então, olha que interessante, eu teria V1 e inicialmente ele iria compartilhar quem? A minha fonte aqui ó, de 2 volts com o nó 2. Só que quando eu compartilho aqui esses dois nós, vamos supor que eu só estou compartilhando esses nós aqui, ó. Você pode ver, ó, aqui nessa parte, que eles não compartilham mais nenhum elemento, tá? Então eu falo que toda essa região aqui que eu tô rachurando para vocês, ó, esquece que é V1, esquece que é V2. Isso daqui é tudo um único supernó, um único nó grandão. Eu curto-circuitei aqui a minha fonte de forma a interligá-los. Você percebe o quê? Você percebe que eu vou ter o mesmo potencial nessa parte e o mesmo potencial nessa parte. E quem está aqui no meio, o resistor. Se eu não tenho os potenciais, então o meu resistor ele é como se fosse um curto, ele está inativo. Então, no final das contas, é como se eu também abrangesse ele. Então, vem aqui para a galera, vem aqui para o montinho. Olha que legal. O conceito de supernó, então, não é só para fonte, é para tudo. Tudo que tiver ligado entre um nó e o outro ao qual eu quero abranger a minha fonte, tá? Então, eu vou redesenhar aqui para vocês. O meu supernó, então, ele seria composto de todo o meu nó V1, incluindo o nó V2 e os seus elementos. Interessante. Então, olha, tudo isso daqui é o meu supernó. Só que fique claro o seguinte, apesar dele ser um supernó, o nosso objetivo é facilitar como se fosse um grande nó único de análise, para que eu possa enxergar quem? O que está nas periferias conectados. Então perceba, eu pulei aqui a minha fonte, então eu não preciso mais trabalhar com ela, porque agora eu vou fazer a lei de Kirchhoff das correntes, só para que o que tiver aqui ó, na periferia desse supernó. Só que o que for equacionar com V1 vai ser V1, e o que for equacionar com V2, nó 2, vai ser V2, tá bom? Então olha que interessante, aplicando a lei de Kirchhoff, então, para o supernó, eu vou ter que, o que vai sair? Vai sair aqui ó, corrente nesse resistor, já que eu não sei qual o fluxo da corrente. Nesse outro resistor também está saindo. E essa fonte aqui, ó, ela está apontando para baixo, está saindo também. Ó. Beleza. E o que está entrando? Está entrando 2. Então, fazendo aqui o equacionamento, para essa corrente eu vou ter supernó menos referência. Só que nesse supernó, qual que é o nó que está ligado aqui dentro? É o V1. Então, eu vou fazer V1 menos a referência, que é 0, dividido pela resistência ali no meio, qual que é 2 ohms. Opa, achei então essa corrente que circula aqui. Para essa outra aqui, como é que vai fazer? Eu vou fazer supernó menos referência. Quem que nessa parte do supernó está comandando o circuito? Você vê que é o V2 nessa parte. Então vai ser mais aqui, que é a soma das correntes que saem, vai ser V2 menos a referência, que é 0, sobre a resistência, que é 4. Mais o quê? Qual que está saindo aqui? Aqui nesse caso está saindo 7 amperes, a fonte indica, ó, 7 amperes. Então eu já posso colocar 7 aqui direto, mais 7. Isso vai ser igual ao que entra. Quem que está entrando? Esses 2 amperes aqui, ó. Beleza. 2 amperes, tá? Então você equacionou, ó, gerou a sua segunda equação. Eu só vou dar uma tratada nela para a gente observar ela de forma mais clara. Então eu vou ter V1 vezes meio mais V2 vezes 1/4 igual 7 passa para o outro lado negativo, menos 5. Beleza. Então essa daqui é a nossa segunda equação, tá bom? Então, tendo duas incógnitas, V2 e V1, e tendo duas equações, eu consigo achar os valores de V1 e V2, certo? O que é importante salientar nesse método é, você transforma no supernó, essa entidade que a gente chama de supernó, que nada mais é do que se a gente curto-circuitasse os nós V1 e V2 e gerasse um único nó,
Só que continua sendo válida a análise para cada nó em cada intervalo dele no circuito. Então perceba que nesse caso eu não criei uma nova incógnita chamada V supernó. Não existe. Eu continuo trabalhando com V1 e V2, tensão no nó 1 e tensão no nó 2. Só que para cada elemento que compartilha eu vou referenciar essas tensões. O que eu não tenho que me preocupar é com o que está aqui dentro, é como se fosse uma caixa preta. Só que para os elementos que estão externamente pendurados nesses nós, beleza, a análise de lei das correntes para a tensão nodal continua a mesma, que foi o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá bom? Então não confunda, supernó é só um miguezão que a gente dá para, não preciso analisar o que está aqui dentro, tá bom? E é bem interessante esse método, porque praticamente eu ignorei esse resistor de 10 ohms aqui, e eu ignorei a tensão da fonte. E se a gente for olhar aqui o equacionamento, se a gente for olhar aqui as equações, a primeira equação ela só relaciona a fonte. Ela não está relacionada a essa resistência de 10. E na segunda equação a gente nem toca nessa resistência de 10. Então, isso é um forte indício do que pra gente? Que, existem elementos que no nosso circuito eles têm menos influência sobre os aspectos de componentes ativos, por exemplo. Se eu removesse essa resistência, por exemplo, de 10 ohms, muito provavelmente não iria interferir se a minha fonte aqui ela continua sendo um elemento ativo ou um elemento passivo. Por sua vez, se eu remover essa resistência aqui de 2 ohms, muito provavelmente a interferência entre essas duas fontes aqui talvez torne elas um elemento passivo e não ativo, tá? Então isso é uma outra forma de análise que você pode tomar também, caso caia alguma pergunta ou algum dia você tenha que analisar um circuito e você tem que ver a interferência de determinado componente, tá bom? Pois bem, então, eu vou parar a aula por aqui porque o importante era esse o método. Poxa, você já tem um sistema de equação, basta você passar para a forma matricial. Qual que é a forma matricial? A forma matricial ela vai ser, só reorganizando aqui as equações, vai ser menos V1 mais V2 igual a zero, a gente vai ter de um lado. Depois eu vou ter meio V1 mais 1/4 de V2 igual a menos 5. E aí, passando para uma forma matricial, eu vou ter o quê? Eu vou ter condutância, então desse lado eu vou ter menos 1, 1 meio e 1/4, multiplicando matriz de tensões nodais, V1 e V2, igual a correntes, matriz de correntes, que seria a soma total ali no meu circuito. Lembrando que isso daqui abrange não só correntes, como tensões também ali de fontes, tá? Então 0 e menos 5 nesse caso. Tá bom? Então, olha que interessante, você já tem aqui, basta eu multiplicar aqui pela inversa do outro lado e eu calculo V1 e V2. Eu deixo para vocês a resolução aí para vocês treinarem, eu já vou jogar aqui diretamente o resultado e a gente vai para o LT Spice para comprovar que realmente o circuito foi calculado corretamente. Nossa, eu peço perdão que eu mosquei aqui, tá? Para vocês, na verdade, V2 menos V1 não é igual a 0, é igual a 2, tá? 2 aqui volts da fonte. Na hora eu nem percebi, eu fui escrevendo aqui, eu acabei de escrever, foi mal aí. Mas vocês entenderam, né? V2 menos V1, 2 aqui, só para corrigir aqui para não dar errado. Então aqui não é 0, aqui é 2. Então eu vou ter o quê? Que essa multiplicação ela vai ser igual a 2 e a menos 5. Você fazendo então esse cálculo aqui, você vai pegar o quê? Você vai pegar a inversa disso daqui e vai multiplicar por essa matriz aqui. Dessa forma você vai achar o V1 e V2, como eu expliquei na última aula. Você vai obter então que V1 e V2, eles são respectivamente menos 7,333, blá 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 blá, e menos 5,333, blá 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 blá. Então se você fizer essa diferença, você vai ver que realmente dá V2 menos V1 vai dar 2 volts, tá? 2 volts. Por favor, desculpa aí o erro. E, por sua vez, agora a gente vai conferir no software, ver se está realmente certo isso. Bora lá. A few moments later. Bem, então, dando um play aqui na simulação aqui para o nosso circuito, ó. Medindo aqui a tensão, ó, como você pode ver, ó, menos 5 pontos, vamos ampliar aqui, ó, 533 praticamente, quanto que a gente tinha calculado, 533, tá bem próximo o valor, na verdade. E aqui para outro nó, ó, menos 7,33 também, praticamente, ó. Bem, então aí nessa parte a gente viu que, as tensões bateram e com o nosso exercício. Então o que a gente fez lá do supernó tá certo. Bem, mas e se eu mudasse o meu nó, então, para outra região? Por exemplo, essa região aqui, ó, do pino negativo da fonte. Provavelmente seria uma região melhor para você colocar. Por quê? Além de abranger vários componentes, você está abrangendo também quem? Você está abrangendo a sua fonte. Então, dessa forma, você evita de ter que gerar o supernó, tá bom?
Pois bem, as tensões a gente vê que vão mudar, com certeza, né? Se você mudar o referencial, as tensões nodais, como elas são também, como a gente viu lá na primeira aula, referências, né? A partir da sua próprio nó de referência, vai mudar também. Mas e as correntes? Vão mudar ou vão continuar as mesmas? Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar a corrente ó, sobre esse resistor aqui de 2 ohms. Ó. Nossa corrente está dando mais ou menos ó, 3,66 amperes. Vamos ser muito preciosos, não. 3,6. Tá, agora eu vou remontar o circuito para vocês, só que trocando a referência, colocando aqui, ó, nessa parte. Aí a gente vai ver a corrente. Tá dando menos, porque, ó, eu tava com o indicativo, ó, de setinha descendo, ou seja, a corrente está indo dessa parte para essa parte. Menos, então quer dizer que tá vindo daqui e tá vindo para cá, tá? Então vamos refazer o circuito. Passando então a referência para essa parte do circuito, se eu for calcular a tensão aqui, então, ó, deu 2 volts, faz sentido, né, a tensão da própria fonte, e já está explícita nesse caso. E aqui embaixo vai dar quanto? Ó? Vai mais ou menos 7,3435 volts, tá? Então realmente as tensões mudaram. E a corrente aqui, ó, nessa parte do meu circuito, quanto que ela vai estar dando? A corrente, ó, ela manteve, ó, 3,66 amperes. Interessante, né? Tá. Mas pode ser uma coincidência. Vamos testar nos outros, ó. O resistor R3, ele tá dando ali, ó, vamos ampliar aqui, ó. Ele está dando para a gente ó, 200 mA. Vamos voltar para aquela configuração anterior, então? Bem, a gente está na configuração anterior aqui, então. Vamos analisar de novo essa corrente aqui. Opa, 200 mA também, naquele mesmo sentido de circulação. Roberto, mas espera, os potenciais, como a gente pode ver, mudaram, tá? Mas a corrente continua a mesma. Isso porque o potencial mudou, porque isso é uma referência. Só que se você olhar a diferença de potencial, que é a queda de tensão sobre todos os elementos, independente de onde você escolha a sua referência, se você calculou certo, vai ser a mesma queda de tensão para todos os elementos. Porque é o que acontece na prática. Não faz sentido você calcular cada hora uma queda de tensão diferente, certo? Na realidade, a gente vai ter sempre a mesma queda de tensão, independente do circuito, lá vai ter a dinâmica dele. Mas não é para mudar essa queda de tensão por causa de uma referência que você adotou. O que vai mudar é o potencial enxergado ali a partir do seu nó de referência. E por sua vez, já que as quedas de tensões elas são as dos elementos próprios, né? Não tem motivo de ficar mudando por causa de uma convenção, as correntes, por sua vez, também vão continuar as mesmas, independente do que você calcule. Então, se você quiser conferir o seu método e ver, poxa, será que dessa forma eu calculei certo? Basta no final você calcular as quedas de tensões sobre os elementos, que é o quê? Tensão num potencial menos tensão no outro. Calcula as correntes aplicando lei de Ohm, ou então por análise, né? O elemento está em paralelo, o elemento está em série, etc. Lei de Kirchhoff, né, no geral. E aí você muda a referência ao circuito. Mudou, calcula de novo esses parâmetros. Se um dos dois modos bateu, então a chance de você ter acertado é alta, bem alta, tá? Porém, existe uma forma muito efetiva da gente descobrir se a gente achou ou não os valores certos de tensão e corrente para o nosso circuito. Só que isso vai ser na próxima aula, o Teorema de Teleco, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.